live. Hoje nós vamos falar sobre crescer e minhas finanças. E agora eu cresci, eu virei adulta, eu quero sair de casa ou eu já saí de casa. Eu percebi que eu preciso cuidar da minha vida, preciso cuidar das minhas questões financeiras, eu quero empreender, crescer. E agora? É sobre isso que nós vamos falar nessa live, uma live feita por mim e por Paulo, meu marido, Paulo Varandas. Nós estamos porque eu resolvi chamar Paulo para falar sobre esse tema. Paulo hoje trabalha também como consultor financeiro, ele é formado em matemática e ele tem aí já uma experiência grande ensinando as pessoas como aprender a gerir o dinheiro. Mas eu quis trazer hoje um olhar psicológico sobre as finanças. E é sobre isso que nós vamos falar na live de hoje. Espero que vocês gostem, sejam bem-vindos. Enquanto as pessoas vão chegando, eu vou encaminhar essa live e convidando para participarem deste momento conosco. Um momento que vai ser bem interessante. Eu vou trazer um olhar aí bem enriquecedor e diferente sobre o crescer e sobre a questão financeira. Paulo também vai trazer, a partir da experiência dele com finanças, um olhar bem diferente e importante sobre como aprender a gerir o dinheiro sem esquecer principalmente das nossas capacidades aí e das nossas capacidades de geri-lo, mas também das nossas crenças e das nossas experiências. Sejam bem-vindos. Eu vou começar a live, deixa eu só abrir aqui, para falar para vocês sobre conceitos primeiro, tá? E aí vocês sabem que eu preparo a live no computador, deixo tópicos, então vira e mexe vocês vão me ver olhando para o lado, mas não se preocupem que eu realmente estou aqui com vocês, é porque realmente eu gosto de falar por tópicos para não ser nada muito grande e que ocupe muito tempo de vocês, mas também acho que seja algo importante, já que a gente está aqui, que seja construtivo, que seja algo que vocês possam aprender e crescer. Estamos juntos, todo aprendizado ele nunca é unilateral, né? Passa por dois, todas as relações requerem um aprendizado conjunto. E se você acha que precisa ou que não precisa aprender, mas que conhece alguém que precisa aprender sobre esse tema, que precisa, na verdade, olhar para este tema, passe essa live, mande para ela ou para ele, porque a gente nunca cresce sozinho, a gente sempre cresce com outras pessoas. O crescimento, ele precisa ser partilhado e compartilhado. Se a gente quer um mundo melhor, nada melhor do que a gente crescer junto, tá? Eu tô só fazendo uma pequena introdução e enviando essa live. Vocês estão me ouvindo bem? Me dê aí um retorno, porque para mim tá aparecendo tudo que eu tô mandando aqui para as pessoas, tá dando como se não tivesse. Tá, pronto. Ok, que tava bloqueando. Paula, eu vou mandar aqui para outras pessoas. Deixa eu botar o link. Peraí, copiar a ligação. Porque você chega no WhatsApp e joga lá para as pessoas chegarem. Manda esse link aí para as pessoas, para elas chegarem. Enquanto o Paulo está fazendo esse serviço aí de divulgar e vocês vão chegando, eu vou falar sobre a história de aeternos. O que é isso, né? O puer aeternos. São as pessoas que têm dificuldade, na verdade, é um termo utilizado aí muito por Jung, onde ele vem dizer que o puer aeternos são pessoas, homens principalmente, né? O puer, que têm dificuldade de crescer, que tem dificuldade de encarar o crescimento de fato como ele é, que tem dificuldade de assumir responsabilidade. Então, no Puer Aeternos, Jung traz figuras da mitologia grega, greco-romana,
para mostrar esse arquétipo de quem não quer crescer. E nós temos quem aí? O Ícaro, né, que era um jovem que ele ganhou asas do seu pai e andava próximo do sol. E o pai dizia: Ícaro, não se aproxime muito, meu filho, porque todas as vezes que você se aproximar muito do sol, corre o risco do sol queimar suas asas. E Ícaro se achava, né, começou a se achar o Todo-Poderoso, então ele estava cheio de entusiasmo, mas o sol acabou queimando as asas de Ícaro e Ícaro cai no mar e morre afogado. Então, muitas das vezes, o puer-aeternos, que são aquelas pessoas que estão muito na liberdade, querem fazer e querem acontecer, passam muito tempo, na verdade, fugindo das suas responsabilidades, entusiasmado com essa sensação de estar voando, de estar livre, de ser dono de si, do seu espaço, que acabam, muitas vezes acabam morrendo, né? Afogados no mar, ou seja, afogados aí em um processo mesmo de solidão, né? O que é esse mar na psicologia junguiana, né? O mar muitas vezes representa esse inconsciente. Então as pessoas acabam caindo e mergulhando em dores, em sofrimento, porque elas emergem para dentro e não conseguem mais sair. Porque só sai quem assume responsabilidade. O homem só pode sair de casa quando ele assume responsabilidade. Então, para isso, ele vai ter que deixar de ser o puer-aeternos, ele vai ter que deixar de ser essa pessoa que vive para si mesmo, tendo uma vida desregrada. Ele precisa assumir compromisso primeiro com ele para conseguir sair do mar e não se afogar. Jung também traz Dionísio, né, que através da embriaguez bebia muito, queria muita liberdade, oba-oba. Então, ele fala também, ele faz uma análise de Dionísio para a gente perceber também esse puer-aeternos. E também ali, né, no Hermes, na figura de Mercúrio, né, na mitologia grego-romana, e que era muito astuto, hábil e veloz, que também é uma característica positiva aí do puer-aeternos. E quando a gente fala, e por que eu tô falando do puer-aeternos? Porque muitos jovens e muitos de nós, mesmo já passado dos 40 anos, por exemplo, estão ou têm dificuldades de assumir este lugar, que é o lugar do responsável, do dono de si, daquele que consegue fazer as suas, como é que eu vou dizer, a sua caminhada para que a sua jornada seja sua com suas responsabilidades. Muitas vezes a gente deposita no governo, né? Eu não tenho emprego, eu não ganho salário por causa do governo. Deposita nas pessoas, ninguém me dá uma oportunidade. Deposita nos outros a responsabilidade sobre o nosso lugar. E é sobre isto que nós vamos falar na live de hoje, do lugar das finanças. Como é que eu posso ser responsável financeiramente, porque eu guardo dinheiro, mas ser irresponsável porque eu não consigo gerir este dinheiro. Guardar dinheiro não significa que você sabe gerir o dinheiro. E por isso eu resolvi chamar Paulo pra gente falar aqui. Quando você puder, Paulo, peça aí pra entrar, vamos começar. Quem for chegando, vai vindo depois. E é sobre isso essa live. Vamos lá. Deixa eu ver aqui se tem pessoas online pra gente chamar. Tem uma pessoa que sempre me pede pra eu mandar. Deixa eu mandar essa live pra ela. Não entrou, Paulo? Eu te aceitei aqui, mas... Ah, ok. Olá. Oh, tudo bom? Tudo bom? Parece que a gente não se vê há séculos, né? Eu acho que tem bastante tempo. Vamos lá, eu vou pedir para você se apresentar um pouquinho para as pessoas. Então, eu chamo Paulo Varandas, eu sou formado em matemática, doutor em matemática também, professor universitário, eh, e um apaixonado por muitos outros temas, entre os quais finanças, mas também
terapias holísticas, e eu acho que só assim é que a gente consegue entender o ser humano como um todo, né? Cada vez mais nesse mundo que nos causa um monte de desafios, um monte de, de obstáculos, num certo sentido, né? A nossa psique ainda não está totalmente formada, então só assim para a gente conseguir entender um pouquinho mais de nós e estamos assim nessa caminhada, estudando, sempre estudando. Então vamos estudar juntos. Foi sobre isso, né, gente? A vida é isso aí. Por isso que eu resolvi que Paulo viesse hoje comigo, porque a gente vai estudar juntos. Paulo, a gente falou sobre Paulo, amor, vocês vão me ouvir falar das duas formas, tá? A gente fala muito sobre finanças aqui em casa, sobre gestão financeira, e principalmente sobre como nos é assustador a quantidade de pessoas que fogem de olhar para o próprio dinheiro, por medo, por angústia, insegurança. Eu também vejo pessoas que olham para o dinheiro, né? Seja bem-vinda, Rosa, Amélia, Lara, sejam todos bem-vindos. Lúcia. Então, essas pessoas, a gente vê pessoas que olham para o dinheiro, mas olham com medo de perdê-lo e guarda para dentro de si mesma, né? Uhum. Então, pegue o dinheiro e olha para o dinheiro de uma forma que. E agora eu tenho medo de perder esse pouquinho que eu conquistei, ou nem olha e só vai gastando. O que você podia falar para a gente sobre isso? Nossa, então, antes de mais, assim, o que significa dinheiro para a maior parte das pessoas? Dinheiro é uma forma de ter poder. Esse poder pode ser um poder de compra, pode ser um poder sobre outras pessoas, pode ser um poder de poder comprar coisas para eu mostrar para outro que eu tenho uma necessidade de afirmação. Então, o dinheiro vem muito desse lugar. E naturalmente, se eu tenho uma necessidade de mostrar para outra pessoa que eu estou bem financeiramente, então isso vai fazer com que eu tenha medo de perder. E ao ter o medo de perder, a questão é que às vezes a pessoa se priva de fazer coisas, inclusive de colocar o próprio dinheiro para render. Existe a parábola do semeador, em que Jesus veio e o semeador veio distribuiu sementes para cada um dos seus empregados, e um disse assim: não, eu estou com medo de perder. Jogou na terra e depois disse: está aqui o talento que você me deixou. Essa questão, o talento naquela altura era o dinheiro, né? Então, assim, a Uhum. pessoa tem medo de perder o dinheiro e muitas das vezes acaba por perder de qualquer jeito, porque vem a inflação acaba por comer as nossas economias, caso o dinheiro esteja parado, e então há uma perda de poder de compra. Então, o medo de perder dinheiro não é um motivo para a pessoa simplesmente sentar em cima. Enquanto, Eu, eu ouvi, eu li uma coisa muito interessante naquele livro Psicologia, eu tenho até ele aqui perto, daqui a pouco eu pego. psicologia de dinheiro, Psicologia do Dinheiro, que ele fala o seguinte: se a gente perguntar aqui, vocês que estão na live, antes de comentar, eu vou fazer uma pergunta. Vocês que estão na live, coloquem só um coração. Manda aí um coração. Quem quer ser rico? Manda um coração aqui para mim. Escreve aí no comentário. Bota o coração, pega o símbolo do coração, se você quiser ser rico. Ok? Eu já botei o meu aí. Botem aí. e, Quem que- quiser ser rico, e quem não põe o colocar, quem símbolo não do colocar, coração. quem não colocar não vai ser. Já estou Quem avisando. não colocar não vai ser, né? Ó, cuidado que quem trabalha com dinheiro e sabe mexer com dinheiro, quando mandar isso é praga. Bota Deixa em eu colocar coração. aqui os coraçõezinhos. Bota um coração aí, ó. Uma pessoa, doutora Bianca, bem-vinda. Botou o coração aí. Então, quem quer ter dinheiro, gente, põe o coração pra gente ir falando sobre isso. O que é que eu percebo, Paulo? Muitas pessoas querem ter dinheiro e querem ser ricas. Uhum. Mas ser rico e querer ter dinheiro é pagar um preço, ok? Não necessariamente um preço negativo, né? Porque a gente também cresce entendendo que o rico, como é aquele ditado, não vai entrar no reino dos... É mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que o rico chegar no céu.
Uhum. Então, tem um pagar um preço negativo, mas tem um pagar um preço também que é importante tomarmos consciência. E aí eu li no livro assim que a maioria das pessoas, 90% das pessoas, querem ser ricas, não para saberem usar o dinheiro e terem dinheiro para si e para criar algo, mas querem ser ricas para ter coisas. Ter uma Uhum. Ferrari, ter um carro do ano, ter um melhor bolso, um melhor relógio, uma melhor roupa, uma melhor casa. Então elas querem, na verdade, ser ricas para gastar o dinheiro. Sim. E esse é um comportamento do puer aeternus, que é aquele que quer ganhar e só quer usufruir, não quer trabalhar o dinheiro. Porque trabalhar o dinheiro dá trabalho. Né? E aí o que as pessoas fazem? Vou pagar o meu consultor financeiro, vou pagar o meu gestor de conta, vou pagar uma pessoa para que ela lide com esse dinheiro. As pessoas que têm um pouco mais de consciência e responsabilidade. Mas ainda assim não atingiram a independência psíquica que é a do adulto. Porque o adulto entende que ele precisa mexer no dinheiro dele, trabalhar o dinheiro dele, gerir o dinheiro dele, que guardar também, né? Não é do adulto, porque é a criança que se apega a todos os brinquedos que ela tem e não partilha com outras pessoas. Então, se você só guarda e não tem responsabilidades financeiras, né? Você não honra com contas, por exemplo, numa casa, você, por exemplo, mora com seus pais e paga só a luz para seu pai ou sua mãe calar a boca, né? Ou seja, para deixarem de reclamar contigo e não pela responsabilidade em arcar com a sua participação naquele sistema familiar, seja o seu de origem, seja o que você criou com a sua família. Então, esse apego também ainda é muito da criança. Eu preciso ter meu brinquedo. Uhum. Claro. Né? Com certeza. Acontece muito isso, né? Ou seja, a forma de lidar com o dinheiro é um processo também de amadurecimento da nossa psique. É um processo que a pessoa vai aprendendo. O mais normal nas crianças é quando recebem, uma criança de 7 anos recebe um dinheiro, ela diz: Ah, que bom, porque eu já posso comprar aquele brinquedo. E isso que você Uhum. começou a falar sobre hábitos de consumo, isso toca muita gente. Existem estatísticas extremamente agressivas de que pessoas que enriqueceram rápido, rápido perdem. Porquê? Porque precisamente não aprenderam a gerir o dinheiro. Essas estatísticas aparecem nos jogadores de NBA, de basquetebol dos Estados Unidos. Caras que recebem do nada, começam a ter contratos milionários, ganham muito, se habituam a esse consumo, esse estilo de vida mais elevado, e a partir daí, quando no declínio da sua carreira eles perdem esse salário, rapidamente eles voltam ao zero. Acontece também em ex-vencedores do Big Brother, acontece também em vencedores da Mega Sena. Então, assim, quando a pessoa tem dificuldades em gerir, a solução é sempre essa. Vou tentar fazer um aprendizado sobre como gerir meu dinheiro. Vou tentar entender qual é a minha relação. E acima de tudo, eu acho que existem coisas psicológicas subjacentes muito fortes. Que é assim, a pessoa diz assim, mas eu mereço. E de onde é que vem essa coisa do merecimento? Por que o eu merecer vai me causar uma desresponsabilização e dizer que eu posso qualquer coisa? Exatamente por eu me merecer e por eu me valorizar, eu preciso também cuidar daquilo que é meu. Preciso também planejar para o meu futuro. Para o futuro, eventualmente, para o futuro da minha família, de quem ampara a família, né? Então existe um processo de amadurecimento. Exato. Você está me fazendo pensar o seguinte, que quando a gente. Aliás, eu vou primeiro fazer uma pergunta. Para que eu saiba lidar com o meu dinheiro, eu preciso saber de matemática?
Olha, precisa saber somar, precisa Mas já tem saber, calculadora. saber subtrair. Já tem calculadora. Eu acho que sabendo somar e subtrair já sabe quase tudo que precisa. Não precisa Por que eu tô muito. te perguntando isso? Porque as pessoas trazem muito isso. Ah, eu não sei. E isso é uma coisa que eu cresci. Eu ouvi muito, né? Eu sou da área de humanas. Eu gosto da área de humanas. Então eu fugi de tudo que era ligado a números, né? Eu dizia que eu ia, que eu dizia, ó, eu dizia sempre, vou pegar meu professor de matemática, eu imaginava, eu e uma colega minha, o professor de matemática doente, qualquer coisa acontecia É com ele, para ele não ia por aplicar a isso que os prova. professores ficam doentes. Não tem maldade que vocês fazem. Época de prova, a gente dizia, o professor vai ficar doente, não vai aparecer, né? Depois eu dizia, eu vou furar aquela barriga dele. Tinha um professor que tinha uma barriga, né, de matemática, eu vou furar mentalmente aquela barriga dele. Com raiva, porque a gente via a matemática de um lugar muito negativo, né? Sim. E aí depois eu entro num curso de humanas, Alexa parar, desculpe. Eu entro num curso de humanas e vejo a matemática de um lugar, que era estatística, é difícil. Então, eu passei muito tempo ali, né? 5 anos de faculdade, mais 3 anos, mais 2 anos de mestrado, então pelo menos 7 anos, fora o tempo escolar, entendendo e botando na minha cabeça e ouvindo, você é de humanas. Então você não vai saber lidar com números, você é de saúde, você não sabe lidar com números. E a partir do momento que a gente se forma e começa a trabalhar e agora tem que lidar com esse dinheiro, então vem um bloqueio, tipo, eu não sei fazer isso, eu não sei lidar com isso. Então a gente não, eu nunca fui uma pessoa de gastar, né? Assim, Uhum. simplesmente gastar e sem pensar no amanhã. Aliás, quando eu estava perto de, até hoje, né? Quando tá perto de chegar a fatura do cartão de crédito, eu posso ter o dinheiro para pagar, já vai me dando, sabe, vai mexendo comigo. E eu sei que tem muitas pessoas por aí também que já começam a ficar nessa angústia e nem olham, às vezes não querem nem ver. Paga lá ou bota em débito automático e fecha os olhos e acabou. Só que isso, mais uma vez, é a fuga de si mesmo e do ato de responsabilidade. Só que a gente coloca a desculpa na questão financeira, nessa coisa da matemática. Eu não sei lidar, né? Por isso que minha pergunta, assim, que parece até boba, eu preciso da matemática para saber gerir o meu dinheiro. Até que ponto isso me atrapalha não saber, né, cuidar das questões do mínimo, né? E essa é a A mi- pergunta que eu, o que é que eu Essa, preciso saber para lidar com o dinheiro? essa pergunta é muito boa. E eu acho que essa é a primeira pergunta que a gente devia colocar, principalmente quando se fala muito hoje sobre educação financeira nas escolas, etc. A pergunta é, bom, mas quem vai ensinar? E as pessoas que vão ensinar, elas são, na verdade, mestras no que vão ensinar? Elas, pelo menos, têm um conhecimento básico? Porque o que acontece é o seguinte: a matemática financeira é uma matemática muito simples, não tem muitos segredos. Então, a desculpa de que a pessoa pode não conhecer, pronto, é verdade, a pessoa pode não conhecer. Mas o grau de conhecimento é tão simples que a pessoa encontra hoje online. É muito fácil ter acesso ao conhecimento. Outra coisa é colocar as coisas em prática. Por exemplo, o primeiro passo, talvez para alguém que você perguntou assim, se alguém queria ser rico ou se alguém queria ser milionário. Eu não gosto muito dessa pergunta. Eu acho que eu gosto mais da colocação. Você quer ser feliz com o que você tem, você quer gerir melhor o que você já tem e até conquistar mais. Eu gosto muito mais de colocar assim. Mas, mas essa o primeiro passo, essa gestão de recursos, ela vem muito de saber distinguir o que é um ativo do que é um passivo. Que foi essa coisa que você falou ainda agora sobre porque que várias pessoas acabam por consumir muito e de repente voltam ao estado inicial, porque acabou o dinheiro. E de onde é que vem isso? Porque a pessoa não entende que ativos são coisas que a gente compra e que nos vão dar um retorno financeiro, ou que eles vão se valorizar com o tempo, ou que eles vão gerar renda mensal. Por exemplo, a gente compra um apartamento para alugar. O aluguel passa a ser um ativo que a gente recebe, uma renda passiva que a gente recebe todo mês. Outra coisa é assim, eu vou comprar um Rolex. O mesmo dinheiro pode ser usado para comprar um Rolex ou para comprar um apartamento.
Só que um vai gerar caixa e o outro não. O outro simplesmente vai andar, vai andar a exibir-se no pulso para. E se a pessoa tiver coragem de andar com ele na rua, mas ela vai andar com um Rolex no pulso simplesmente para exibir por uma questão de status. Então, a diferença entre ativo e passivo é o primeiro passo. O segundo passo é entender simplesmente o que é um fluxo de caixa. O que é o fluxo de caixa? É a diferença simplesmente entre o que entra e o que sai. Então, se eu tenho um fluxo de caixa positivo, mesmo que eu tenha dívidas, etc., é uma coisa que dá para gerir. Agora, se eu tenho um fluxo de caixa negativo e se eu não tiver dívidas, é muito mais problemático porque essas dívidas vão chegar. Se eu ganho 11, gasto 15, não funciona. Se eu tenho, se eu gasto 12 e ganho 20, já funciona. Ou seja, Sim. o fluxo de caixa é uma coisa essencial. No outro dia o Paulo Vieira estava dando um exemplo muito bom, que é o seguinte: a pessoa que às vezes ela aumenta o seu salário, ela aumenta seu estilo de vida. Então a pessoa Uhum. vivia com 5, aí tudo bem, foi aumentada. Aí de repente os 5 já não chegam. Aí a pessoa começa a gastar, foi aumentada para 10, a pessoa começa a gastar 10. Aí foi aumentada. Começou a ganhar 15, começou a gastar 15. E não sobra nada. No final, não vai ter nada. Se tem uma doença, se tem alguma coisa. Já por outro lado, o que acontece se a pessoa foi aumentada para 10, mas em vez de passar de 5 para 10, ela começar a gastar 7? Então, ela diz assim: poxa, além de ter um caixa, ela ainda se sente frustrada. E porquê que ela se sente frustrada? Porque ela diz assim: poxa, eu ganho 10, mas só estou a gastar 7. Então, internamente, você está gerando uma frustração. O que é que faz essa frustração? Faz a pessoa correr atrás de mais. Então, muitas das vezes, o próprio ato de ser bem equilibrado financeiramente gera uma motivação extra para a pessoa virar uma chave, para correr atrás desse sucesso, desse É o que a gente diz na planejamento. psicologia, né? Nem tudo que acontece contigo vai ser ruim, né? Tudo tem um aprendizado e muitas vezes algumas coisas negativas, no sentido que a gente enxerga como negativas, não necessariamente são, nos impulsionam para o crescimento, né? E é bem isso que você está falando. Se você está frustrado, está achando que o dinheiro não dá, você vai se mexer para correr atrás de mais. Agora, deixa eu Exato. te fazer uma pergunta que fica assim. É, eu sei que você já faz um trabalho como educador financeiro, muitas pessoas aqui não sabem. Como é que uma pessoa hoje que quer olhar para o dinheiro dela, o que é que ela pode fazer e como é que você ensina essas pessoas? O que é que você faz de forma. Eu queria trazer isso bem real, porque eu sempre, por exemplo, eu sempre antes da gente olhar para juntos, né? Você me ajudar a olhar para o meu dinheiro, eu nunca imaginei na vida buscar um educador financeiro. No máximo era um gerente e eu ia aprendendo a lidar com o meu dinheiro. Então, assim, o gerente dá conta para me dizer coisas e eu ia lendo e dizer, ah, vou fazer. Eu nem lembro uma vez que eu fiz com o meu dinheiro, botei lá capitalização privada, uma coisa assim. A Simplesmente Previdência. joguei lá o dinheiro, ficou preso por um tempo e eu sentindo que eu estava sendo roubada. Então, nunca pensei em buscar um educador financeiro, porque na minha cabeça vem do lugar de vai me ensinar de mexer com dinheiro. Eu não sou boa em matemática. Então, o que é que você faz? Fala pra gente como é que funciona, por que procurar um educador financeiro, por exemplo. Olha, então assim, em geral as pessoas acabam por procurar um educador financeiro pelo mesmo motivo que as pessoas chegam a um consultório de um psicólogo. É Uhum. pela dor. Eu estou desesperado. Eu estou com dívidas. Eu estou com problemas. E a pessoa vai no momento de dor. Depois de já ter, depois de já ter passado muitas das vezes por tentativas de resolver a situação e de criar mais problemas. Então, assim, o que acontece, os exemplos que existem de pessoas altamente endividadas é muito grande. Tipo, 70% das pessoas no Brasil têm problemas financeiros. E esses problemas não são problemas de o dinheiro não chega. São problemas de eu estou com dívidas.
E muitas das vezes o que é que acontece? Acontece que a pessoa chega e tenta resolver seus problemas de um jeito imediato. Então a pessoa não vai procurar educação, a pessoa não vai procurar como eu posso Buscar a fórmula mágica. melhorar. Vai procurar uma fórmula mágica. E de onde é que essa fórmula mágica em geral sai? Mega Sena, Tigrinho, Jogo do Bicho e todos os seus derivados. Não é por acaso que existem tantas plataformas de bet online. São apostas esportivas, são diversos tipos de apostas. E estão gerando é uma epidemia e estão gerando problemas Uhum. sociais enormes. São Sim. problemas que muitas vezes a gente não dá conta porque ficam no interior das famílias. Mas esse tipo de problemas, eles acabam por se arrastar de um jeito que em algum momento a pessoa vai ter algo que é impagável. E é nesse momento que em geral a pessoa vai assim, talvez eu precise de pedir ajuda para alguém me ajudar. Só que o que acontece é que as pessoas dão esse passo, mas nem sempre ele vem acompanhado com um processo de reflexão. Então já me aconteceu de alguém chegar e dizer assim, Paulo, eu preciso de ajuda, preciso de entender melhor as minhas contas, de resolver a minha situação. E a gente começa a trabalhar um pouquinho o autoconhecimento. É um processo de educação, de reeducação. Então a gente tem que pegar na mão e conversar sobre as emoções que estão atreladas, tem que entender exatamente o que é um fluxo de caixa e onde é que está o problema para estancar essas feridas. Mas muitas das vezes a pessoa não está disponível para mudar nada no seu estilo de vida. E então qual é que é a solução? Se a pessoa continua a ter os mesmos tipos de comportamentos, vai mudar alguma coisa? Por, por pagar uma consultoria ou por se propor a estar numa turma ou por assistir uns vídeos online? Não vai mudar absolutamente nada. Então a Uhum. primeira coisa que a pessoa tem que entender é assim, tomar consciência e entender assim, bom, se eu estou onde eu estou pela minha própria cabeça, então eu vou ter que tentar fazer as coisas de uma forma diferente. E se eu Exato. não fui capaz até hoje de fazer as coisas de uma forma diferente, então alguém pode me trazer um olhar exterior que seja importante para isso, me ajude no meu processo. E é essa a virada de chave que às vezes as pessoas não conseguem tomar. A decisão de confiar, no certo sentido, é entender assim, talvez esta pessoa saiba mais do que eu. Eu não sei exatamente se isso acontece, por exemplo, em processo terapêutico, em clínica, Sim. mas, Muitas mas não, vezes. é, mas na parte financeira acontece muito. As pessoas dizem assim, mas é meu dinheiro, então eu escolho. E eu escolho o meu estilo de vida, os meus gastos. Não, E, perfeito. e aí, com essa fala, a gente volta mais uma vez por a Eternos, né? Aquele que tem dificuldade de assumir responsabilidade e assumir o seu lugar, inclusive com o seu dinheiro. E por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes vão atrás da fórmula mágica do educador financeiro ou do milagre, né, da aposta, que é, eu agora vou ficar rico porque eu vou apostar, eu vou jogar aqui, e aí realmente ganha 10, mas investiu 100, achou que ganhou muito. Mas eu Uhum. ganhei alguma coisa. Tem gente que nem ganha nada, sem entender que está saindo do seu próprio bolso e que você está, né, sangrando junto contigo a sua família, né? Sangrando financeiramente a sua Sim, família, porque o dinheiro precisa ser pensado em família. O que é que eu gosto, Paulo, de falar assim, que essa coisa do Poear Eternos também vai para um outro lado, porque a gente está falando de pessoas com dívidas. Mas a sim. gente também tem, e tem alguns seguidores aqui, que eu sei que não tem tanta dívida. Não tem dívida, tem dívidas, mas consegue gerir, né? Porque não existe quem não tem dívidas. Inclusive, as pessoas mais ricas têm dívidas, mas elas vão pagando e gerindo essas dívidas de forma muito sábias. É, mais ricas assim, Não, mais mas milionárias. aí, Mas, deixa eu corrigir só uma coisa. É que existem dívidas que são de construção de património. Inclusive, ah, a forma de se fazer dinheiro é contraindo dívida. Nós dois somos duas instituições bancárias. Você não tem
zero no caixa e eu tenho zero no caixa. Eu te empresto 10, você guarda, e você me empresta 10. Aí quanto é que você tem no caixa? Zero, 10. 10. A pessoa tem Zero, 10. 10. Você tem Sim, 10 e uma dívida de 10. exato, Mas você ganhou dinheiro e você não tinha dinheiro, eu também não tinha. E de repente nós dois temos dinheiro. Então exato, a dívida também faz parte desse mecanismo. exato. Agora a um nível muito mais complexo do que este que a gente está batendo papo aqui. Sim, claro, claro. Mas assim, é por isso que eu disse no início que se responsabilizar pelas, pela gestão financeira, por exemplo, da sua família, né? Participar, vamos lá, pagamos contas juntos, enfim, requer responsabilidade. Né? Mas as pessoas, como estão muito nesse lugar do eu preciso ser livre, não conseguem fazer com que o dinheiro circule e ficam muitas vezes apegados, né? E aí a gente agora está em duas culturas, né? Falando do Brasil, então vamos falar em Portugal também. Sim. A gente vê que em Portugal, por estarmos num país europeu, onde muitas famílias, né, de nós, ou seja, antes da nossa idade, né, lutaram muito, por exemplo, seus avós, os seus pais, lutaram muito para construir algum patrimônio. A gente vê pessoas hoje muito apegadas ao dinheiro e que não fazem investimentos. Ou seja, não faz o seu dinheiro triplicar, porque ainda tem muitos apegos, com medo da perda que já viveram, né? Porque tivemos duas grandes guerras nesse continente. Né? Então, o medo da perda, depois das guerras vieram as pestes, depois vieram as pandemias, a fome. Né? Então, tem toda aqui uma história cultural para que essas pessoas olhem para o dinheiro de uma forma cautelosa. Então, a gente tem um país como o Brasil, que é um país novo, né, que sofreu, sim, sangrias financeiras, porque foi colonizado, enfim, teve suas riquezas levadas, né? Tem isso também, mas é um país jovem, extremamente produtivo, né? De todas as formas, tecnológicas, científicas, agrícolas, extremamente produtivo. E um outro país, acho que Paulo, ai, voltou. E um Que outro bacana. país que passou muitas guerras, muitas perdas, e as pessoas também, e com pouca, eu vou dizer assim, Portugal é praticamente agrícola e turística, me corrija se eu estiver errada, mas não tem tanta possibilidade de crescimento econômico hoje como a gente vê que o Brasil tem, né? É um país menor, Um país tem várias limitações, menor, claro, né? recursos. Eu sempre digo assim, Portugal é menor que a Bahia, para as pessoas terem noção, Ah, né? sim, Então, assim, claro. então, o que é que eu tô. Então, são culturas diferentes, mas para mim existe a escassez financeira nos dois lugares, né? Nas duas culturas. E ainda existe esse lugar do poor a eternos, dentro dessas culturas. Existe a dificuldade de eu olhar para o meu dinheiro, me sentir responsável por ele e fazer ele circular. Dinheiro parado que não se mexe eu não me responsabilizo eu tenho medo de me responsabilizar por atos importantes e atos de pensar, de ter estratégia, de honrar esse dinheiro, de crescer. Então, muitas vezes esse apego é tão gritante que você vive muito escasso, né? Ou seja, eu não consigo nem ter o dinheiro de forma a trazer conforto para mim e para os meus familiares. Então, também é uma forma de olhar um olhar negativo para o dinheiro. E aí? Porque a gente fala assim, ó, você me disse agora que você faz o papel de educador, de vamos ver o caixa, né? O que entra, o que sai. Você disse que vê primeiro isto com as pessoas e depois vão ver onde é que dá para diminuir essas sangrias, né? O que é que a pessoa, onde é que ela está errando, onde é que ela está gastando mais. Você faz essa gestão para quem tem dívida. Mas para quem não tem, para quem tem ali, paga suas contas, sobra um dinheirinho, investe. Não investe porque tem muito medo da perda. Como é o trabalho do educador financeiro nesse sentido?
Tô só jogando batata quente, né? Eu gosto Não, muito. o problema é que você fica falando assim muita coisa e depois não consigo. Eu fico cheio de ideias para responder e não consigo pegar todas. Vai lá. Mas tem uma coisa muito interessante que foi a questão que você falou sobre a diferença entre Portugal e Brasil. Eh, São duas sociedades completamente diferentes. Uma muito mais jovem, muito mais vibrante, muito mais aberta a tudo que é novidade, e outra muito mais tradicional, muito mais apegada aos seus valores. Então, isso faz-me lembrar exatamente essa posição do pôr em duas, na bipolaridade, né? A bipolaridade da vida louca, do eu vou arriscar, o mundo é para a vida é agora e tenho que seguir. E do outro lado, dessa questão que você falou da falta de maturidade, mas eu juntaria uma coisa que eu sei que você gosta de constelação familiar, que tem a ver com o processo de fidelização com a família. Eu vou ser fiel com os meus pais, fiel com os meus avós. E se eles tiveram dificuldades, se eles tiveram escassez e se eles pouparam, então o meu caminho é exatamente esse. Acontece que o mundo atual não é mais o mundo de há 50 anos ou de há 100 anos atrás. Uhum. Então, essa inflação altíssima que o Brasil está habituado há muitos anos, ela chegou ao mundo todo. Então, a Europa nunca tinha tido uma inflação tão grande. De repente, as pessoas perderam o seu poder de compra sem se entender porquê. O que é que acontece? Que o meu dinheiro antes dava para eu fazer todos os meus gastos e sobrava e de repente deixou de dar. Então, a pessoa que não tem conhecimento, ela opta por uma de duas situações. Ou eu sento e não faço nada, ou eu faço um all-in e eu arrisco. O Brasil e Portugal são dois exemplos muito, muito grandes de onde a maioria das pessoas, vamos chamar assim, opta ou por um caminho ou pelo outro. Por exemplo, hoje, no Brasil, no momento em que o Bitcoin atinge suas máximas históricas, existem não sei quantos youtubers e um alvoroço enorme falando sobre criptomoedas diariamente. Em Portugal, esse tema não é um tema que seja tão propagado. Então as pessoas têm muito mais receio do desconhecido. Então, enquanto uma sociedade se arrisca muito mais, vamos falar de arriscar no sentido em que a pessoa se joga, está liberta de preconceitos e avança, não estou dizendo, não estou avaliando de qualquer tipo de forma esse tipo de investimento, se é certo, se é arriscado, se não é arriscado, etc. Mas uma sociedade em que está mais disposta a correr riscos em prol de uma liberdade financeira e em prol de outra que, em contraponto, prefere ter a sua estabilidade e não arriscar tanto. E o que é mais certo? É a pessoa viver com uma certa estabilidade, uma vida eh, que não seja enorme, mas também estável, ou é melhor arriscar em prol de dar certo, mas se der errado, assumir os riscos de uma perda financeira. Eu vou dizer por mim, eu preferiria arriscar, porque eu acho que viver uma vida segurando fica sempre a possibilidade aqui, sabe? E essa possibilidade aqui que eu não consigo pegar porque eu tenho receio e medo, adoece psiquicamente qualquer ser humano, né? Agora também Sim. eu vou meter o louco, que é do Poear, a Eterna, né? Eu vou meter o louco, eu vou sair por aí fazendo de qualquer jeito, também não. Então, arriscar, mas saber que eu tô arriscando, que eu vou perder alguma coisa, e que se eu perder, eu não vou trazer grandes prejuízos financeiros para mim e para minha família, né? Então, então, respondendo à pergunta que você tinha feito, para quem não tem dívidas, para quem tem o seu salário, consegue guardar algum dinheiro, o que dá para planejar é um pouco é uma medição do risco que a pessoa vai tomar. Ou seja, nos seus investimentos, tem momentos da vida que a pessoa pode investir mais, outros momentos que a pessoa pode investir menos. Eh, Alguém que está na casa dos seus 30, em termos de perfil de risco, pode ter muito mais risco do que alguém que esteja na casa dos 60, que a pessoa já está pensando mais na sua aposentadoria. Então, assim,
dependendo do perfil, etc., dá para você entender assim, qual é que é o grau de risco dos investimentos que a pessoa está a tomar. Educar um pouquinho nessa direção. Porque é muito fácil investir. A questão é sair dos investimentos com mais dinheiro do que se entrou. Ou seja, Uhum. investir é fácil, é só apertar um botão muitas das vezes. Você chega a uma corretora, você aperta um botão, você investiu. Agora, será que daqui por um tempo você sai de lá com mais dinheiro? E o mais importante não é sair com mais dinheiro. O mais importante é sair com mais poder de compra que você entrou. Porque você Exato. aperta um botão, coloca o dinheiro na poupança e a poupança cresce uma certa taxa de juro. Se a inflação for acima, quer dizer que ao fim de vários anos você sai de lá com menos poder de compra, embora tenha saído com mais dinheiro. Essa é a parte importante, né? É o poder de compra. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem quer investir e não entende nada sobre finanças? Nada. Ou seja, eu sei quando eu entro, eu sei quanto eu ganho, eu sei quanto eu consigo poupar, e às vezes é, sei lá, 10. Eu não vou dizer se é 10 reais ou 10 euros, aí cada um entra na sua realidade. 10. Qual o melhor lugar para investir? E o que é que eu faço? Invisto, sobrou 10. Sobrou 10. Não estou dizendo nem se é 10 mil, ou é 10 reais, ou 10 euros, enfim, 10. Só sobrou 10. Sim, Faço o quê? Invisto, o que é que eu faço com esse dinheiro? Guardo. sobrou 10. Todos os meses sobra 10. Então você pega uma parte e você guarda para fazer uma reserva de emergência. Porque o grande problema das pessoas é que quando não têm um caixa, uma reserva de emergência, e precisa de uma compra emergencial que não está planejada, então a pessoa muitas vezes contrai dívida. E a dívida, ela toda é pagável, mas o problema é que ela às vezes vai aumentando. A pessoa não consegue porque se atrapalhou, porque teve um problema, etc. Surgem impedimentos e a pessoa começa a aumentar as suas dívidas. Então, o segredo, primeiro, para quem não tem dívidas, é não criar dívidas. E a Uhum. partir esse primeiro passo vem de onde? Cria uma reserva de emergência. Então, digamos assim, a pessoa sobra 10, a pessoa todos os meses coloca 5 na reserva e 5 vai fazer investimentos. A quanto tempo, a quanto prazo? Isso depende muito do perfil da pessoa, o tipo de investimentos, o prazo, os objetivos, etc. Mas sempre Então, se deve. sobrou 10, Hum, se sobrou 10, desculpa te interromper, eu não tenho que esperar ter 20 para poder investir. Porque muitas não, você pessoas pensam sobre isso. não, você pode investir desde. Na verdade, até o ideal é que a pessoa comece a investir desde logo, mas digamos assim, mas eu não tenho nada na reserva. Então você põe 8 para a reserva e 2 para investir. Mas poxa, Paulo, vai dar tristeza. Como assim vou pôr 2? Tenho 10 que me sobra, vou pôr somente 2. Isso é um investimento de pobre. Não, pobre é a cabeça de quem não tem conhecimento. Esses dois que a pessoa começa a investir, isso está plantando uma semente na cabeça. A semente de estou perdendo o medo, sei, aos pouquinhos eu estou começando a fazer, e gera uma alegria de ver as suas plantinhas começando a dar frutos. Olha a Ah, mensagem Quando me chegando. preenche, quando preenche essa reserva financeira, quando a pessoa, digamos, tem 6 meses dos seus gastos mensais, 6 meses no banco como caixa, somente. Aí a pessoa pode dizer assim, pronto, agora a partir de agora não vou mais alimentar a minha reserva. Todos os 10 que sobram, eu vou começar a investir. Bom, veio um gasto emergencial, o que vai acontecer? Esse gasto emergencial vai retirar dinheiro dessa minha reserva de emergência. Fui comprar uma casa, preciso de dar uma entrada. Então essa minha reserva de emergência é para a emergência de eventualmente dar uma entrada numa casa. Sim. A partir daí, nos meses seguintes, eu vou alimentar mais os investimentos ou vou repor minha reserva. Sempre tem um amigo nessa hora que diz: Gente, tem um investimento fantástico aqui para você. E a pessoa começa a dizer: Poxa, se calhar é melhor eu investir mais e em vez de repor a reserva de emergência. E aí começa o problema, porque é a ganância. Se a pessoa diz assim: Então vou por este caminho,
que vai-me render mais, mas muitas das vezes os investimentos não têm liquidez. Ou seja, a pessoa diz assim, vai-me dar 13% de juro, mas só consigo tirar daqui por 3 anos ou 4 anos. E o que acontece? Acontece um imprevisto no meio do caminho. Então a pessoa vai ter que contrair uma dívida. Bom, Uhum. mas a pessoa não tinha acabado de dar entrada numa casa, então já tem uma dívida. E agora aconteceu um outro imprevisto, tem uma segunda dívida. Embolou o meio de campo. Aí fica um bocadinho mais complicado, né? Então o segredo para quem está começando, eu acho que principalmente essa é a mensagem que eu gosto de dar para os jovens. Não importa quanto é que tem. É melhor até começar com menos. Uhum. Porque se perder, Olha o que Michelle falou aí da filha dela, né? Que ela tem 14 anos, a filha dela, e começou a trabalhar agora. E seguindo a recomendação de Paulo, ela poupa 50% do salário, sendo 25% para a reserva e 25% para o futuro. eu não, Ou seja, eu não estou 14 conseguindo anos. ver. Eu não estou conseguindo ver aqui o chat, mas obrigado. Legal, gostei de. Um beijo, Mi. É muito bom, parabéns, Ju. E assim, essa lição aí, né? 14 anos, uma jovem, provavelmente é um jovem aprendiz, um estágio, e tá poupando, aprendendo a poupar primeiro, mas já sabendo que uma parte é a reserva dela, financeira, e outra parte é pensando no próprio futuro dela, né? Isso é bem Mas essa bacana, questão, Paulo. Ah, desculpa te interromper, mas a parte importantíssima de tudo na vida é a gente sempre ter recursos positivos. Ou seja, está gastando exatamente aquilo que ganha, está numa linha muito amarela. Ou seja, qualquer coisa que dê pode dar errado. A pessoa está gastando menos do que o que ganha, já tem algum recurso extra, algum imprevisto que tenha. Então, essa é a coisa mais básica e muitas das vezes é o maior desafio das pessoas. É o desafio de olhar para as contas, ver tudo o que ganha, organizar do jeito certo para poder entender o que é essencial e o que é que não é essencial na vida. E a partir daí poder ajustar a sua vida. Porque eu acho muito errado a pessoa dizer assim, mas a educação financeira é a pessoa se privar e não viver. Muita gente acha isso. E de onde é que vem isso? Da falta, muitas das vezes, de autoestima da pessoa. A pessoa não se estima e, portanto, ela precisa de que todos os agrados venham de fora. E os agrados que vêm de fora, a maior parte das vezes, são pagos, né? Eu preciso desta roupa de marca, porque só assim é que eu me sinto bem. Então, muitas das vezes, a exato. pessoa precisa trabalhar as suas emoções. E aí você está chegando num ponto que para mim é crucial, que é assim, quando a gente, né, quer ter, tá? E aí a gente trabalha, poupa, mas a gente só pensa no eu quero ter aquele carro, aquela casa, aquela roupa, aquela bolsa, aquele sapato. A gente está buscando o quê, gente? A gente está buscando que o ser admirado, em primeiro lugar, respeitado. A gente está buscando que os outros nos aceitem. E isto não, e você não vai ser aceito só porque você tem um carro, uma boa casa e você não vai ser aceito. Primeiro porque você muda o seu convívio, né? Então você faz uma pequena mudança no seu convívio. Então você vai passar a conviver com pessoas que têm o mesmo que você. E aquelas pessoas que você convivia antes ou continua convivendo, né, da sua família, seus amigos, sua rede de amizade, que já conviviam com você e não tem aquele padrão aquisitivo que você está conquistando agora, elas olham, não é para a pessoa que conquistou, não é para a Michelle, não é para a Neire, elas olham para aquilo que Michelle e Neire conquistaram. Então, elas vão olhar, nossa, que casa bonita. Elas não vão olhar, nossa, como Michelle trabalhou bem, né? Ela é uma menina esforçada, ela conseguiu se dedicar muito. Olha o quanto Michelle está produzindo, quantos cursos Michelle fez para chegar aqui. Como eu admiro Michelle, elas não vão fazer isso. Elas vão olhar para, nossa, Michelle agora tem uma casa, já viu? Olha, a casa dela tem até tal coisa, Ou né? deu sorte. Elas, pois, olham para a bolsa.
Já viu? Agora você anda com a bolsa tal, com a marca tal, com o sapato tal. Então, o que é que elas estão fazendo, né? Elas estão olhando para o que vocês têm e não para vocês. Então, a gente precisa ter muito cuidado interno de dizer para que eu quero, né? E foi uma pergunta que eu comecei aqui a live, né? Quem quer ser rico, né? Então, para que eu quero ser rico? É para buscar apoio, reconhecimento, a falta que eu sinto da minha mãe e do meu pai, né? Normalmente, o dinheiro, né? O sucesso financeiro tem a cara da mãe, ou seja, eu estou querendo ter sucesso financeiro para mostrar à minha mãe algo, né? É, e assim, o batalhar, o correr atrás, né? Tem muito a ver com a ação do masculino, né? Com essa busca pelo pai. Então, você precisa batalhar, batalhar, batalhar para ter, para quê? Para ser aceita e respeitada e admirada pelo seu pai. Então, a gente precisa ter esse olhar não só, né, financeiro, mas psicológico da coisa. Por que eu estou lidando com o dinheiro? Para que eu preciso? Tá tão endividada, tá tão desregulada. Quem é que eu estou precisando agradar quando eu estou neste lugar? Quem é que eu estou querendo que me olhe, que me enxergue, que me tome? Né? Quem é que eu estou sentindo falta de ser tomada, de ser acarinhada e acolhida e admirada quando eu uso o dinheiro de uma forma ou de outra? Sim, isso é extremamente importante. Essa fidelização da pessoa com os pais, ou da pessoa com os amigos, o seu grupo, ou com uma forma de estar. Isso limita imenso, ou molda, vamos dizer assim, a forma como a pessoa se relaciona. Por exemplo, se a pessoa muitas das vezes tem tanto amor pelos seus amigos, mas nasceu num bairro mais humilde. E a pessoa tem tanto amor que ela tem medo de perder os amigos. E ao ter medo de perder os amigos, muitas das vezes abre mão inconscientemente Uhum. de oportunidades. Ou então a pessoa tem uma forma de toda a vida aprendeu que o dinheiro é suado. Então qualquer oportunidade que venha do dinheiro vir de uma forma fácil, a pessoa desconfia e acha que não é lícita. Como assim? Se para os meus pais, para os meus avós, tudo foi difícil, como assim agora para mim vai ser diferente? A pessoa não se permite. E são esse conjunto de crenças, esse conjunto de formas de pensar, são esse conjunto de emoções. Eu gosto muito de dizer que dinheiro é emoção em estado sólido. Esse conjunto de A emoções que frase é transforma forte. Dinheiro, emoção, estado sólido. Gente, anotem isso aí, viu? esse, esse conjunto de esse, esse conjunto de ideias que fazem do ser humano uma pessoa única, de cada um uma pessoa única, que faz com que muitas das vezes as pessoas tenham dificuldades em se encontrar. Se nós somos um caldeirão, um vulcão, com nossos pensamentos, que temos o nosso trabalho para dar conta, temos a família para dar conta, temos várias demandas, dinheiro é mais uma dessas figuras que demanda no nosso inconsciente. E muitas das vezes o que nós temos que nos aperceber é que nós somos geridos pelas nossas emoções. E os nossos atos, sejam eles com relação ao trabalho, sejam eles com relação à parte financeira, também são fruto das nossas emoções. E aí a importância de trabalhar as emoções. E aí, Paulo, eu vou aqui para a gente já ir finalizando, que já vai 1 hora de live, não parece, mas já vai. Entender, gente, que existem dois caminhos sempre. Ó, a Michelle botou aí, ó, dinheiro é emoção em estado sólido. Eu também anotei aqui, Michelle, para eu botar depois na legenda da live, porque é uma frase importante, né? Aí mexe, ouvir essa frase mexe. E como o dinheiro é emoção em estado sólido, se a gente não trabalha as nossas emoções, a raiz, né? E, gente, eu gosto de fazer, toda vez que eu falo a raiz, eu gosto de fazer esse movimento aqui com as mãos, ó, para a gente sentir o peso da coisa, tá ali embaixo. Se a gente não olha para essa parte de baixo, né, que nos pega e muitas vezes que a gente não consegue ter noção do quanto nos domina, a gente adoece e a gente adoece também a nossa forma como a gente lida com o dinheiro. E aí eu ouvi uma neurocientista hoje falando uma coisa que muito sábia, que a gente tenta controlar as nossas emoções. A gente nunca vai conseguir controlar as nossas emoções. Eu sempre
digo isso, né? A gente não controla as nossas emoções, a gente domina. Mas hoje ela trouxe. Eu já ouvi esse conceito várias vezes, mas eu consegui hoje entender a importância desse conceito, inclusive na questão financeira, que é a gente regula as nossas emoções. Então, se você está precisando aprender a lidar com o dinheiro, aprenda a regular as suas emoções. Se eu estou muito ansioso, eu compro mais. Então, aprenda a regular isto para não te prejudicar. Se eu estou muito necessitado ou necessitada de apoio, de carinho, de amor, aprenda a regular isso para não usar o dinheiro para pagar as coisas para seus amigos, para pagar as coisas para um vizinho, para começar a emprestar cartão de crédito, para começar a esbanjar para ter atração por alguém, para não se envolver com pessoas que estão mal financeiramente, para que você também, junto com ela, né? Ou seja, uma solidariedade aqui, por um lado mais negativo, mas sim uma solidariedade. Então, ter atenção a essas questões emocionais que estão por trás da forma como você lida com o dinheiro. Larissa, e agora? Eu tenho problemas com o dinheiro, eu preciso olhar para isso, não se olha sozinho, marca a sessão de terapia. Larissa, já estou aprendendo a lidar, já sei, eu não sei, mas também não sei entender o dinheiro. Marca aí com o Paulo, consultoria financeira. E a educação financeira, né? Olhar para isso de uma forma mais real. Paulo tem me chamado, Larissa, a gente precisa fazer um trabalho juntos. Ele fala isso há um ano atrás já, viu, gente? Vamos fazer um trabalho juntos, porque a pessoa precisa entender que lidar com o dinheiro não é só a moeda, né? Não é só o tostão. Tem aqui algo por trás que mexe com toda a minha cadeia de pensamento e forma de lidar. Então, existem formas da gente nos trabalhar para que as pequenas coisas, inclusive o dinheiro, né? E eu digo pequena porque nossa vida é feita de um monte de coisa. Dá para a gente olhar para elas e modificar, regulando as nossas emoções, regulando os nossos medos e, inclusive, melhorando as crenças limitantes que a gente tem aí, né? Crenças limitantes no sentido de crenças disfuncionais que a gente tem em relação a tudo isso. Paulo, para finalizar, você com a palavra. Bom, acho que já falámos muito. Nesse mundo, na verdade, a gente tem falado muito sobre essa questão. Eu estou bastante preocupado. Eu vejo cada vez mais pessoas em situação de rua, pessoas em situação de fragilidade financeira, e isso é muito preocupante. E as pessoas chegam por um desregular, mas muitas vezes também por azar. Aquele azar que leva a um azar, que leva a um azar, e de repente a pessoa está na rua, ou a pessoa está numa situação difícil e acredita na sua inocência que o jogo, as bets online são a solução para os seus problemas e ganha, 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 mas no final o casino é que sempre recolhe tudo, né? Então há de toda forma muita necessidade das pessoas tentarem se educar. Existe muita informação online. É muito fácil da pessoa procurar gastar umas horas assistindo material no YouTube de graça, muitas das vezes. O Mas eu não chat tenho dinheiro e quero GPT, começar. Paulo, trabalha para você. O chat GPT ajuda, sim, com certeza. E outras Mas inteligências artificiais. o que eu daria como conselho final, pensando um pouco nesse mundo um pouco mais fluido que nós vivemos, é que o dinheiro antes ele tinha um valor, ele era físico, físico, eram notas, eram moedas. Mas hoje em dia são números no celular, no telemóvel. E por esse motivo as pessoas estão começando a ter menos familiaridade com esse objeto. E está a ser mais difícil de trabalhar com ele. Então, se alguém quiser começar a entender a sua vida financeira, o meu conselho seria, durante 2 semanas, anote seus gastos diários no papel, some no final do dia e veja o resultado. Eu acho que a maior parte das pessoas vai ter surpresa. Vai dizer assim, eu gasto mais do que o que eu estava à espera. Ou eu gasto menos. Bom, Uhum. para saber, só tem uma solução, que é fazer. Então, assim, eu daria esse exercício de consciência. Eu acho que tudo na vida é um processo de aprendizado, é um processo de ganho de consciência. Então, fica o desafio
para quem quiser assistir mais vídeos como esses aqui no canal de Larissa, coloca aqui no, escreve aqui em baixo, deixa uma mensagem. Se fizerem muita pressão, a gente continua. Obrigado. Voltei para a live, eu acho que eu travei aí, voltei. É, assim, Paulo, eu gostaria de ouvir se vocês querem mais temas, que a gente fale mais sobre isso. A Michelle já correu, acabei de receber a notificação aqui no site, já correu para agendar a consulta dela. Eu trabalho com o site, mando o linkzinho, o paciente mesmo vê lá a agenda livre, marca a sessão dele. Michelle acabou de fazer isso. Porque ela botou aqui, viu, Paulo, que você não tá vendo os comentários, ela botou aqui, ó, bem lembrado, vou agendar minha sessão. Ah, Então, assim, gente, se quiserem ver mais sobre temas que mexam com finanças e emoções, mandem aí mensagem pra gente que a gente vai voltar a falar sobre isso. Ó, o Michele colocou sim, bem grandão. Então, obrigada a todos que estiveram com a gente. Amor, obrigada por ter aceitado esse desafio, que foi assim, viu, gente? Ó, segunda-feira, se prepare, você vai falar sobre finanças. Mas o quê? Qualquer coisa lá a gente se vira. Então, vocês acham que a gente combina as coisas? Não combina, não. É tudo, vamos lá, embora. bom, mas Então, assim, se sempre, quiserem, é sempre um prazer a gente estar aqui a falar sem filhos e isso, então é um lugar muito bom para a gente se encontrar, já viu? conseguimos! Não nos interromperam. Essa é a vida do adulto, né? É bem essa. Bem-vindos todos ao Adultecer. Lembrem-se, dinheiro são emoções em estado sólido. Tá bom? Beijo. Ele é doido de dizer que não. Beijo. Até próxima segunda-feira. Estamos ao vivo fazendo lives. Eu vou trazer Paulo de novo. Depois eu conto qual o tema. Tchau. Tchau, gente.